Olá pessoal, professor Eric aqui, trazendo para vocês mais uma videoaula com conteúdo novo. Dessa vez a gente vai trabalhar lei de Hess, que é uma técnica para você determinar o ΔH de uma reação. Como que funciona isso, pessoal? Basicamente, um exercício de lei de Hess ele vai te dar uma reação que você não sabe o ΔH, você não sabe a variação de entalpia, e você precisa descobrir. Como que você vai descobrir a variação de entalpia que você não sabe? Esse exercício ele vai te fornecer outras reações com o ΔH conhecido. Então, isso vai se transformar numa espécie de quebra-cabeça. Tá? As reações que o exercício te deu com os ΔHs conhecidos é como se fossem as peças e aquela que você quer descobrir o ΔH é o seu objetivo final. Então, você vai ter que ir mexendo nas suas peças para alcançar o seu objetivo final. Falando assim não dá para entender. É um negócio que a gente simplesmente tem que fazer para saber como que funciona então a questão da lei de Hess. Então, basicamente nessa aula a gente vai só fazer exercícios praticando essa técnica. E aqui a gente começa então no exercício 1, que ele me deu a reação de formação do etanol, que é essa reação aqui em cima, com um ΔH desconhecido. Não sei, tá? Como que eu vou descobrir esse ΔH aqui que eu não sei, pessoal? Ele me forneceu 3 reações aqui com ΔHs conhecidos. Então, essas 3 reações aqui é como se fossem minhas peças para montar a reação de cima. E como que a gente vai fazer essa montagem? Bem, na reação de cima, eu começo com 2 carbono grafite. Então, eu vou procurar aqui, pessoal, em qual dessas reações eu tenho o tal do carbono grafite. E se vocês olharem bem, a única reação em que esse carbono grafite aparece é na reação 1. Então, a gente vai ter que mexer aqui nessa reação 1. Só que tem uma diferença entre o que eu tenho e o que eu quero. Eu quero 2 carbonos grafite. E na reação 1, eu tenho 1 carbono grafite. Qual que vai ser a solução, pessoal? Eu vou pegar essa reação 1 e vou multiplicar toda ela por 2. Bem, como que fica toda ela multiplicada por 2? Então, eu vou passar a ter 2 carbonos grafite. Eu vou passar a ter 2 gás oxigênios. E eu também passarei a ter 2 gás carbônico. Tá? Então, eu multiplico toda a reação por 2, só que ao fazer isso, pessoal, eu também estarei multiplicando o ΔH. Tá? Então, nós vamos multiplicar aqui menos 393 vezes 2, que vai dar menos 786,6 kJ. Então, eu multipliquei esse valor também por 2. E aí, nós encaixamos a nossa primeira peça. Próxima coisa que a gente precisa aqui é o gás hidrogênio, H2. Olhando as equações aqui, onde eu tenho esse gás hidrogênio? Eu tenho ele na equação 2. Só que nós temos um problema. Eu quero 3 gás hidrogênio e na equação 2 eu tenho somente 1. Para resolver esse problema, eu vou então pegar a nossa equação 2 e vou multiplicar toda ela por 3. Porque ao multiplicar toda ela por 3, eu passo então a ter 3 gás hidrogênio. Aqui é meio O2. Multiplicando por 3, tá? Meio vezes 3 dá 3 sobre 2 O2. E eu também vou multiplicar essa água, eu terei então 3H2O. Ao fazer isso, pessoal, nós também multiplicamos o nosso ΔH por 3. Então, nós vamos fazer menos 285,5 vezes 3, que vai dar menos 856,5 kJ. Bem, próxima peça que nós temos aqui é o gás oxigênio. Só que agora vamos prestar bastante atenção na questão do gás oxigênio. Pessoal, o gás oxigênio, se você olhar aqui, ele aparece nas 3 equações. Então, ele é uma peça muito difícil da gente mexer. O que a gente faz quando aparece várias vezes? Pula, deixa quieto e quem sabe isso aqui se acerte sozinho ao fim do exercício. Então, eu não vou me preocupar com o gás oxigênio, eu vou para o próximo aqui, que é o C2H5OH, que é o etanol. Onde eu tenho esse tal de C2H5OH? Eu tenho ele na equação 3.
E dessa vez o problema ele é novo, tá? O problema não é a quantidade. Eu quero 1, eu tenho 1, tá? A situação, o problema aqui é o seguinte. Notem que esse etanol, esse C2H5OH, está depois da seta. E quando eu olho a equação 3, ela está antes da seta. Então, para resolver esse problema, pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que inverter essa equação 3. Tá? Que matematicamente, inverter é multiplicar por menos 1. Como assim inverter, pessoal? Eu vou pegar essa equação 3, tudo que está depois da seta eu vou colocar antes. Então, ó, esse 2CO2 e esse 3H2O eu vou colocar antes da seta. E tudo aquilo que está antes da seta eu vou colocar depois da seta. Quando eu faço isso, tá? Quando eu inverto a equação, eu acabo invertendo o sinal do ΔH. Era menos 1.367, agora é mais 1.367 kJ. Certo? Galera, o que nós fizemos aqui? Nós mexemos em todas as 3 equações, tá? Para finalizar o exercício, eu vou juntar essas 3 equações, tá? E eu vou tentar ver se ao juntar essas 3 equações, eu chego naquela que eu queria. E o que a gente pode fazer agora? A gente vai cortar, pessoal, coisas que estejam aparecendo repetido antes e depois da seta. Como assim, ó? Se eu prestar atenção, tá vendo esse 2CO2 antes da seta? Eu também tenho um 2CO2 depois da seta? Eu posso cortar, tá? Peças que estão repetidas antes e depois da seta, a gente pode cortar. O que mais que eu posso cortar aqui, ó? Nós temos 3 águas, 3H2O antes da seta, que eu vou cortar com 3H2O depois da seta. Beleza? E o oxigênio, pessoal, a situação é um pouquinho mais complicada, tá? Antes da seta, o que nós temos aqui? Nós temos 2 e 3 sobre 2. Tá? 3 sobre 2 eu vou falar que é 1,5, que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, antes da seta nós temos 2 e 1,5, ou seja, antes da seta nós temos 3,5 oxigênio. Depois da seta nós temos 3. As quantidades elas não são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 3 de cada lado. Tá? Então, se eu tirar 3 depois da seta, não vai sobrar nada. Se eu tirar 3 antes da seta, vai sobrar meio, não é isso? Eu tinha 3,5, tira 3, vai sobrar meio. Para representar isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esses 2 e eu vou tirar um inteiro aqui, tá? Que vai acabar sobrando meio. Se vocês olharem agora, pessoal, não tem mais nada repetido. Fechando isso, pessoal, vamos ver o que sobrou aqui, ó. Sobrou 2 carbonos grafite. Sobrou também 3H2 gasoso. Sobrou esse meio gás oxigênio aqui antes da seta. E isso é tudo que sobrou antes da seta, né? Depois da seta, a única coisa que sobrou é esse C2H5OH. E aí, pessoal, que vem a parte interessante. Nota essa equação que eu acabei de fazer aqui embaixo. Tá vendo que ela é exatamente igual àquela equação lá em cima, que era meu objetivo? Tá? Se a equação que eu chegar ao fim do processo for exatamente aquela que eu queria, significa que você fez tudo certinho. E se você fez tudo certinho, para determinar o ΔH, nós vamos fazer a conta do quê? De somar todos esses ΔHs aqui, ó, depois das alterações. O que vai acontecer aqui, pessoal? Como é uma soma, basicamente a gente não muda o sinal de ninguém. Porque o que acontece é o seguinte, ó, eu vou pegar o primeiro valor, mais o segundo valor, que é negativo, mais o terceiro valor, que é positivo. E, pessoal, como é soma, lembra que a soma ela acaba não mudando o sinal, né? Mais com menos vai ficar menos, mais com mais vai ficar mais. Então, quem é negativo continua negativo, quem é positivo continua negativo, e aí a gente simplesmente resolve essa conta. Tá? Lembrando que para resolver essa conta,
nós temos dois valores negativos, então a gente tem que somar esses valores negativos, que vai dar então menos 1.643,1 mais o valor positivo. E para finalizar aqui, eu tenho um número negativo e outro positivo. A resposta vai ser negativa, porque o número maior é negativo, e aí a gente faz a conta, o maior menos o menor. Nós chegamos então ao valor de 276,1 kJ. Então, isso aqui no cantinho, exprimido, tá? É a resposta do meu exercício. Fechamos? Exemplo 2, pessoal. De novo, ele me deu 3 equações. Tá? Eu vou dar um nome para essas equações. Posso chamar de 1, 2 e 3, que nem eu fiz no exercício anterior. Ou vou, no caso aqui, vou chamar de A, B e C. Tá? E eu quero usar essas 3 equações, A, B e C, para determinar o ΔH dessa aqui de baixo, que eu não sei. E aí, o passo a passo é o mesmo. Primeira peça que nós temos, HCl. Quando nós olharmos aqui, a gente vai ver que HCl aparece só na equação A, com o seguinte problema. Eu quero 2, só que na equação A eu tenho 4. Então, o que eu vou ter que fazer com a equação A para resolver esse problema, pessoal? Basicamente, eu vou ter que pegar a equação A e dividir ela por 2. Tá? Porque ao dividir a equação A por 2, 4 dividido por 2, nós vamos ter 2HCl. O oxigênio aqui era 1. Né? Se eu estou dividindo por 2, vai se tornar meio oxigênio. Nós tínhamos 2 águas, dividido por 2, nós vamos passar a ter uma água só. E a mesma coisa aqui no caso do Cl2, nós tínhamos 2, dividido por 2, nós vamos ter um Cl2 somente. Se eu dividir por 2, eu tenho que fazer o mesmo com ΔH. Menos 148 dividido por 2 vai dar menos 74 kJ. Resolvida a primeira peça, vamos partir para a segunda, que é o F2. Onde nós temos F2? F2 ele aparece somente na equação B. Tá? Qual que é o problema? Os dois estão antes da seta, então até aí está tranquilo. A questão é o seguinte, ó, eu quero um F2. E quando eu olho a equação B, eu tenho meio. Né? Então, o que eu faço para transformar meio em 1? Para transformar meio em 1, eu vou multiplicar a equação por 2. Tá? Então, a equação B vai ser toda ela multiplicada por 2, vai ficar como? Meio vezes 2 dá 1. Então, eu vou ter 1H2. A mesma coisa aqui, ó, meio vezes 2 dá 1. Então, eu vou ter 1F2. E 1HF vezes 2, eu vou passar a ter 2HF. Fechou aqui, né? Se eu multipliquei por 2, eu vou fazer a mesma coisa com ΔH, também vou multiplicar por 2. Então, vai dar menos 546 kJ. E partimos para a próxima. Pessoal, a nossa próxima peça seria, então, o HF. Quando eu olhar na equação, o HF ele aparece na equação B, a qual nós já mexemos. Então, se a gente já mexeu numa equação, a gente não vai mexer de novo. Tá? Então, fechou aqui o HF. E depois nós temos o Cl2, que aparece somente na equação A, que nós também já mexemos. Tá? Então, já encaixamos todas as peças aqui. Tá? Nós mexemos na equação A e na equação B, mas nós temos uma C que nós não trabalhamos aqui. E o que eu vou ter que fazer com essa C? Pessoal, se eu olhar essas equações que foram alteradas aqui, tá vendo que eu não tenho nada repetido, que eu não posso cortar nada? Tá? Por enquanto, não há nada aqui que eu consiga cortar. E, mesmo assim, está aparecendo coisas que eu não quero na minha equação final. Um exemplo disso é esse H2. Ó. Tá vendo que esse H2 aqui, eu não consigo cortar ele com ninguém, só que ele não aparece na equação final. O que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou pegar a equação C
e vou usar ela de uma maneira que consiga sumir com aquilo que eu não desejo, como por exemplo o H2. Tá? E o que eu preciso para sumir com esse H2? Eu preciso ter algum H2 depois da seta. Bem, eu posso fazer isso com a equação C? Posso. Tá? Se eu quiser algum H2 depois da seta, eu vou ter que pegar a equação C e invertê-la. Então, a gente vai pegar a equação C aqui e vai multiplicá-la por menos 1. Invertendo essa equação C, o que está depois da seta vem antes. Então, a água líquida fica antes da seta. E o que está antes da seta vai para depois. Então, nós vamos ter H2O gasoso e meio de gás oxigênio. Feito isso, nós invertemos o nosso ΔH. Era negativo, fica positivo. E agora, pessoal, para saber se a gente fez tudo certo, vamos juntar aqui toda a equação, cortando aquilo que nós temos repetido antes e depois da seta, tá? Bem, uma das coisas que eu queria cortar, que inclusive a gente trabalhou em cima, foi esse H2, ó. H2 antes da seta, H2 depois da seta. Legal, consegui sumir com ele, tá? O que mais que eu quero sumir aqui, pessoal? O que mais que eu posso sumir aqui, pessoal? Essa água que está antes da seta, eu posso cortar com essa água que está depois, tá? Lembrando que eu só posso cortar também se estiver na mesma quantidade, que é o caso do oxigênio aqui, ó. Meio oxigênio antes, meio oxigênio depois, ó. Dessa vez estão na mesma quantidade, eu posso cortar também. E tudo que eu tinha de repetido eu já cortei. Agora vamos ver o que sobrou aqui, pessoal. Sobrou 2HCl gasoso, sobrou F2 gasoso, né? Essas foram as substâncias que sobraram antes da seta, e depois da seta sobrou esse 2HF gasoso, e sobrou também esse Cl2 gasoso. Tá? Observa a equação que eu acabei de montar aqui embaixo. Ela é exatamente igual a que eu queria? Sim, ela é exatamente igual. Ou seja, cumprimos o nosso objetivo. Para determinar o ΔH agora, basta somar tudo. E para ganhar tempo dessa vez, pessoal, o que seria somar tudo? Ó, mantém o sinal de todos eles. Faz essa conta aqui, ó. Tá? Lembrando que para fazer essa conta, na qual nós temos dois números negativos e um positivo, primeiramente você soma os negativos, que dá menos 620. E aí a gente faz agora com o positivo. O número maior é negativo, ou seja, minha resposta final terá o valor negativo. E aí a gente faz o maior menos o menor. E chegamos então à nossa resposta de menos 334 kJ. Certo? Resolvido então? E o nosso último exemplo, exercício 3, ele fala o seguinte, ó, dadas as reações a seguir e seus respectivos ΔHs, então nós temos de novo 3 reações, que para a gente não se perder, vou chamar de A, B e C, tá? Ele pede para a gente determinar a entalpia de combustão do benzeno. O que está acontecendo nesse exercício? A equação que ele quer, o ΔH, ele não deu ela pronta para a gente que vai ter que montar. A gente sabe, então, né, montar a equação de combustão do benzeno. Então, como que a gente monta? A gente pega o nosso combustível, que é o benzeno. Se você não sabe o estado físico dele, dá uma colada aqui, ó, é líquido, né? Reage com gás oxigênio. E você vai ter como produto gás carbônico e vapor d'água. Só que como eu estou montando a equação, pessoal, eu tenho que balanceá-la. Então, nós vamos ver aqui, ó, nós temos 6 carbonos antes da seta, 1 depois. Coloco um 6 aqui na frente. Nós temos 6 hidrogênios antes da seta, 2 depois. Para resolver esse problema, eu coloco um 3. 3 vezes 2, 6. O oxigênio é o nosso problema aqui, ó, nós temos 2 antes da seta. Depois da seta, nós temos 12 aqui no CO2 e 3 na água. 12 mais 3 dá 15.
2 antes da seta, 15 depois da seta, para resolver esse problema, quando for um número ímpar, a gente utiliza então uma fração. Pessoal, essa equação aqui é a que eu quero determinar o ΔH. É ela que eu não sei. Então, a partir dela, a gente vai usar as outras aqui. Primeira peça, então. Nossa primeira peça é o C6H6, que aparece em qual das equações? Aparece na equação A. A quantidade está ok. O único problema é que está antes da seta, né? Eu quero antes da seta e na equação A está depois da seta. Então, o que eu vou fazer com a equação A? Eu vou ter que multiplicar a equação A por menos 1, eu vou ter que invertê-la. E aí, invertendo a nossa equação A, fica desse jeito, né? Lembrando, o ΔH aqui, ó, eu não coloquei o sinal, que significa que era positivo, né? Como eu inverti, torna-se negativo. Encaixada a primeira peça, a próxima peça seria o gás oxigênio, só que olha o problema do gás oxigênio. Ele aparece na equação B e ele aparece na C. Então, ele está deixando minha vida um pouquinho complicada, né? Então, vamos pular o gás oxigênio. Vamos procurar aqui o gás carbônico, CO2, tá? Que aparece na equação B. Eu quero depois da seta, ele de fato está depois da seta. O único problema é que eu quero 6 e eu tenho 1. Então, para resolver esse problema, pessoal, eu vou ter que pegar a equação B e multiplicar toda ela por 6. Multiplicando toda ela por 6, nós teremos 6 carbonos grafite, 6 gás oxigênio e 6 gás carbônicos. Nós também temos que multiplicar o ΔH por 6. Então, nós vamos fazer menos 393,5 vezes 6. Menos 2.361 kJ. Tá? A nossa última peça é a água, H2O. Tá? H2O ele aparece na equação C. Eu quero depois a seta, ele está depois da seta, isso não é um problema. Tá? O problema é que eu quero 3 águas e eu tenho uma. Então, o que eu vou fazer no caso da equação C, pessoal? Eu vou multiplicar toda a equação C por 3. Multiplicando toda ela por 3, nós teremos, então, 2 gás hidrogênio. Ficará, então, meio vezes 3, 3 sobre 2, O2 e 3H2O. Multiplicamos também o nosso ΔH por 3, menos 285,8 vezes 3. E aí nós chegamos aqui em menos 857,4 kJ. Será que nós fizemos tudo certo? Vamos juntar, então, nossa equação. Vamos cortar aquilo que nós temos repetido antes e depois. Como, por exemplo, esse 6 carbono grafite antes da seta, com esse 6 carbono grafite depois. Esse 3H2 antes com esse 3H2 depois. E os oxigênios eu não vou cortar porque eles estão do mesmo lado, tá? O que vai restar aqui, pessoal? Vai restar, então, o benzeno, né? C6H6 líquido. E aqui vem um ponto interessante, ó. Nós temos 6 oxigênios numa equação e 3 sobre 2 na outra. Como eles estão do mesmo lado, eu vou juntar os dois, eu vou somar. E como que eu somo 6 mais 3 sobre 2? É importante vocês acostumarem a trabalhar com fração, tá? Vou fazer aqui, ó, do jeito correto. Como que a gente soma um número mais uma fração, tá? Transforma os dois em fração, tá? Só que para eu transformar os 6 em fração, eu vou ter que multiplicar por 2, né? Então, 6 é a mesma coisa que 12 sobre 2, mais 3 sobre 2 vai dar o quê? 15 sobre 2. Vai dar, então, 15 sobre 2, O2. E aí, quem tiver mais atento, ó, deu certinho o que eu queria, não deu?
O que mais que sobrou aqui, pessoal? Sobrou esse 6CO2 gasoso e sobrou esse 3H2O gasoso, tá? O ΔH, nesse caso, ele está bem fácil de calcular porque são todos números negativos. Então, como são todos números negativos, eu sei que a minha resposta vai ser negativa e basta simplesmente eu somar o valor de todos eles, tá? Que vai dar menos 3.267,4 kJ, a soma de todos esses números aqui. Com isso, então, nós fechamos o terceiro exemplo, nós também fechamos a aula de hoje, tá? Em breve vocês terão uma atividade na qual vocês poderão praticar essa técnica, beleza? Até mais, galera!